convidamos aqueles que têm Bíblia em suas mãos, abrir no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Página 1086. Capítulo 15, a videira e os ramos, a partir do versículo 1. Diz assim o Evangelho, disse assim Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Irmãos, a perseverança é uma marca, podemos dizer assim, não sei se uma marca, mas muito provavelmente a perseverança é uma das marcas de alguém saudável, de alguém vencedor. Ninguém vence sem perseverança. Ninguém tem saúde sem perseverança. Uma das marcas das doenças emocionais é que as pessoas se viciam em desistir. A pessoa que adoece emocionalmente, ela começa a desistir. Ela começa a desistir da vida, ela começa a desistir de si mesma, ela começa a desistir de se cuidar, ela começa a desistir das coisas que ela começa, sabe? Eu tenho aprendido isso na caminhada. A perseverança, ela nos dá saúde. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor Jesus, lá em Lucas 21:19, ele fala sobre isso. Ele fala sobre uma das marcas que os reformadores, inclusive, escolheram. Na Reforma Protestante, houve uma discussão sobre como saber se uma pessoa é nascida de novo, como saber se uma pessoa é crente. E além dela ser perdoada dos seus pecados, obviamente, em primeiro lugar, ela tem que nascer de novo. Mas uma das marcas de que a pessoa experimentou esse novo nascimento, eles diziam que era a perseverança. E daí nasceu até uma doutrina, se construiu uma doutrina chamada a perseverança dos santos. Nós podemos chamar também de a perseverança dos crentes. Quem anda com Jesus mesmo, quem encontrou Jesus mesmo, uma das marcas é a perseverança. O crente é perseverante. E louvado seja o nome de Jesus. Então nós chegamos aqui perseverantemente na 7ª meditação nessa série sobre Jesus por Ele mesmo, certo? Estamos na 7ª, na penúltima. Semana que vem a gente encerra, são 8. Meditamos sobre Jesus ser o pão, a primeira meditação, quando Jesus disse: Eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca terá fome. E aí a gente aprendeu que Deus é o nosso alimento e que a gente não pode se alimentar de outra coisa a não ser do Senhor. Porque quando nós nos alimentamos de coisas que não são Deus, que não vêm de Deus, que não vêm do Evangelho, a gente enfraquece, não é? Eu geralmente pergunto para os crentes convertidos que já estão, ou aliás, que estão passando por uma fase de desânimo. O cara está desanimado, fraco, não quer mais servir a Deus, não quer mais ir para a igreja, não quer mais ler Bíblia, não quer mais fazer nada, está desanimado. Aí eu pergunto assim: meu amigo, como é que está, sinceramente, sua comunhão com as Escrituras Sagradas? Rapaz, é impressionante. Mais de 90% das pessoas que estão passando por uma fase de desânimo, elas não estão em comunhão com as Escrituras. Elas não estão em comunhão com as Escrituras. Elas começam a se afastar da Bíblia. Elas vão se afastando, aí vão se afastando, aí vão se alimentando de outras coisas, aí vai se alimentando de outras coisas. Daqui a pouco a alma está faminta, a alma está fraca, a alma está sem força.
nem para fazer uma oração. Porque se nós não nos alimentarmos dessa palavra, realmente a gente não consegue. Essa vida é muito difícil sem ela. Com ela já é uma luta, né? Sem ela é impossível. Segunda meditação, eu sou a luz do mundo. A gente aprendeu que Jesus é a luz do mundo. Parece simplista isso, mas não é não. Porque a gente observou que, por exemplo, os saberes, a ciência, a filosofia, as terapias, tem luz, tem uma luz que ajuda as pessoas, né? A gente está discutindo isso ali agora, né? Antes de vir para cá. A música é um sopro divino, né? As ciências, as coisas, sopros divinos. Mas isso tudo não é a luz. Tem luz, mas não é a luz. Aí Jesus diz, eu sou a luz. Jesus não veio para ser uma luz a mais, uma luz dentre as luzes. Ele é a luz, de onde vem tudo. Todas as luzes vêm dele. Hoje eu vejo desse jeito. Essas luzes que nos ajudam vêm da luz, ou como diz Tiago, do Pai das luzes. Louvado seja Deus. Terceira meditação, eu sou a porta das ovelhas, não dos bodes. Né, Edson? Edson me perguntou semana passada, pastor, e os bodes? É porque na verdade é uma linguagem ilustrativa, né? Os bodes eram um animal de menos valor. A ovelha era um animal de muito valor. Então, Jesus usou essa linguagem ilustrativa para dizer assim, a ovelha é alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Para que ele seja porta, primeiro eu tenho que me transformar numa ovelha. Na verdade, ele tem que me transformar. Ele só é porta de quem é ovelha. Quem não é ovelha, não passa por essa porta. Então veja que coisa interessante a gente aprende aí, né? Para passar pela porta chamada Jesus, eu tenho que virar uma ovelhinha. Não um bode brabo, mas uma ovelhinha mansa, quebrantada, contrita. Glória a Deus. Depois ele diz, eu sou o bom pastor. E eu não sou o bom pastor só porque eu estou dizendo, porque é um clichê, uma frase de efeito. Eu sou o bom pastor porque eu dou a vida pelas ovelhas. Eu conquistei esse direito porque eu dei minha vida para resgatar as ovelhas que o Pai me deu. Quinta meditação, eu sou a ressurreição e a vida. A gente aprendeu aqui que Jesus, ele é a ressurreição e a vida, não só para depois da morte, mas nessa vida, que ele quer ressuscitar seu casamento, ele quer ressuscitar seus sonhos, sua vocação, sua capacidade de ser produtivo. Ele quer gerar ressurreição em você. Uma coisa que eu tenho aprendido na psicanálise é o seguinte: nós temos dois tipos de pulsões dentro de nós, que o pecado colocou a morte. Nós temos uma pulsão por morte, por coisas ruins, por coisas que não agradam a Deus. A gente tem uma atração natural para isso. Está na gente. O pecado colocou esse negócio. Mas nós temos dentro de nós pulsões de vida. E essa pulsão de vida, quem colocou em nós não foi o pecado. Quem colocou em nós foi o Senhor. E louvado seja o nome dele. Essas pulsões de vida vêm do fato de, mesmo eu e você sendo pecadores, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E louvado seja o nome de Jesus. É por isso que a gente consegue produzir coisa boa e coisa ruim, tudo misturado. A gente consegue fazer uma coisa certa, outra errada, tudo misturado na mesma pessoa. O que o homem cria, já notou, né? O que o homem faz, produz, tem essa mistura de coisa bonita, produtiva, útil, misturado com o pecado. O homem produziu um carro. Você compra um carro, o carro locomove você viaja, você faz um monte de coisa com um carro maravilhoso, é um conforto. E os carros de hoje em dia parecem uma nave. Você entra lá, tá tudo eletrônico, você não quer sair dali, né? Mas se ele bater em alguém, mata. Veja, Deus não faz as coisas assim, né? O que Deus produz é tudo lindo e perfeito, não tem essas falhas. Entende? Então Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero produzir vida em você, ressuscitar o que está morto. E ele ainda diz que depois que a gente morrer, a última morte aqui na terra, ainda haverá vida eternamente no céu. Louvado seja o nome do Senhor.
É vida aqui, vida depois. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma das marcas de alguém que encontrou Jesus é que essa pessoa, e não só encontrou, mas que persevera nele, que é apaixonada por Jesus, é que essa pessoa é uma pessoa vibrante, produtiva, firme, forte, mesmo que ela seja do jeito, do temperamento dela. Não é? Tem gente que é mais simples, mais tímido, mas naquela timidez ele produz, ele se torna alguém produtivo. O reino de Deus muda as pessoas. Quando o reino de Deus entra em nós, muda tudo. A sexta meditação, semana passada, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente aprendeu que Jesus é o caminho vivo e verdadeiro. Sem Ele, nós nos perdemos. Aprendemos que essa coisa não se separa, né? Como a gente vê alguns sermões por aí. Caminho, verdade e vida, 3 coisas. Não. É tudo uma coisa só. É um ciclo que acontece à medida que a gente vai seguindo Jesus. À medida que a gente vai seguindo Ele, a gente vai encontrando caminho, verdade e vida, tudo misturado. É um processo. Não é uma coisa como os teólogos sistemáticos quiseram separar, né? Você primeiro vai conhecer o caminho, depois você vai conhecer a verdade, depois você vai conhecer a vida, né? Tem até sermões que separam, mas não é assim, é tudo misturado. Você vai seguindo Jesus, você vai encontrando caminho, vai encontrando verdade, vai encontrando vida, tudo no mesmo processo maravilhoso para a glória de Deus. Não é? A gente aprendeu que quando Jesus diz eu sou, ele está se igualando a Deus. E essa foi a razão principal que os religiosos disseram: vamos matar ele. Porque quando Jesus fez milagre, ainda dava para aguentar. Quando Jesus pregou o sermão da montanha, ainda dava para aguentar. Agora quando ele disse assim, eu sou, aí meu irmão, o bicho pegou. Os caras disseram, como é? Apedreja. Ele não tem autoridade de dizer isso. Eu sou. As pessoas enlouqueceram quando Jesus afirmou isso. Eu sou. Porque só Ele pode dizer isso. Nenhum ser humano em sua sã consciência, a não ser que ele seja Deus mesmo. Eu e você, por exemplo, nós não podemos fazer essas afirmações. A gente não tem autoridade para fazer isso. A gente não pode chegar para um filho da gente, você tem que me obedecer, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não posso dizer isso para o meu filho. Até minha filha de 9 anos, se eu disser isso, ela vai dizer, pai, tu não está bem. Ela tem essa consciência. Ela vai saber que eu não estou bem. Nós não podemos dizer isso. Mas Jesus Cristo, Ele afirma isso, porque Ele é tudo isso e muito mais, e louvado seja o seu santo nome. Nessa afirmativa aqui, a videira e os ramos, é importante que a gente saiba uma coisa interessante, que no Velho Testamento, Deus escolheu um povo para ser a videira. Esse povo foi Israel. Israel foi escolhido para ser a videira de Deus na terra, que ia levar a glória de Deus às nações. Temos alguns textos que eu posso lhe dar para você observar isso. O primeiro texto é Salmo 80, versículos de 8 a 16. No versículo 8 do Salmo 80 diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Israel era para ser a videira de Deus. Lá em Isaías capítulo 5, versículos de 1 a 7 fala sobre isso. Jeremias 2, 21 fala sobre isso. Israel era a videira de Deus. Só que o que foi que aconteceu com Israel? Israel falhou na missão deles, de levar a glória de Deus às nações. Israel falhou. Israel não obedeceu a Deus. Como até hoje, né? Foi o que Israel fez. Israel quis a glória de Deus só para si. Achar que eles eram um povo exclusivo, a menina dos olhos de Deus, um povo exclusivo, e que não queria dividir isso com nenhuma nação. Ele queria ficar com a glória de Deus só para eles. É por isso que quando Jesus Cristo vai lá e visita os samaritanos se convertem, e os samaritanos fazem uma afirmação revolucionária. Os samaritanos dizem assim: ele não é o salvador apenas dos judeus. Os samaritanos disseram isso. Ele é o salvador do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o salvador do mundo. Porque quando Jesus vem, ele vai para os marginais.
Ele vai para aqueles que ninguém quer. Ele vai para aqueles que o templo não quer, a religião não quer, ninguém quer, mas Ele quer, e louvado seja o nome dele. E eu só estou pregando aqui essa noite porque eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu experimentei essa delícia na minha vida. Porque houve um tempo na minha vida que vocês não têm ideia, eu era apaixonado pela morte. Eu queria muito a morte. Loucamente. Teve uma época que tinha umas bandas de rock pesadas que celebravam a morte. E eu comprava um vinil e ouvia, a morte. Eu quase que fazia uma tatuagem da morte no meu braço. Aí meu pai disse, se você fizer, eu arranco uma peixeira. Foi uma briga lá em casa. Eu com 14 anos, muito doido no meio do mundo, eu quero a morte, a morte. Eu fiquei celebrando a morte. A morte era uma das minhas paixões. Um dia desse eu atendi um cara que trabalha numa funerária, maluco, dependente químico, e ele é apaixonado pela morte. Aí ele sentou na minha frente, ele tem uma tatuagem da morte. O assunto dele é morte. Se ele sentar para conversar com você, é morte. E ele sentou na minha frente assim, e eu olhando para ele, eu disse, meu irmão, eu já fui assim, ó. Que coisa. E ele falando, e eu olhando, eu olhando, eu olhando, eu olhando. Quando ele terminou, eu disse, meu irmão, é o seguinte, eu sei onde é que tu estavas. Eu conheço essa caverna, meu irmão. Eu conheço essa caverna aí. Tu está pensando que a morte é uma ideia? Tu está pensando que a morte é uma ideologia? A morte é uma potestade, meu irmão. Tu sabe o que é potestade? Eu vou explicar para ti o que é uma potestade. Aí eu comecei a explicar para ele. Aí ele disse, rapaz, é isso aí? Eu digo, meu irmão. Tu vai continuar nessa viagem? Porque eu quero dizer uma coisa para ti. Eu conheci um que me ensinou o caminho da vida. O nome dele é Jesus de Nazaré, meu irmão. E ele arrancou do meu coração essa paixão diabólica e doentio pela morte. E ele colocou no meu coração o desejo de viver, paixão pela vida, por tudo aquilo que é vida. Então, observe que lá em Gálatas 3, 15 a 22, o apóstolo Paulo explica essa transição que aconteceu entre velha e nova aliança. Israel era para ser a videira, deixou de ser, porque desobedeceu. E agora, quem vai ser a videira? Aí Paulo vai dizer, Jesus é a videira agora. E os ramos é a igreja. Você que é a igreja de Jesus, preste bem atenção. Você é ramo da videira. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou? Isso é o privilégio dos privilégios. Nós somos ramo dessa videira chamada Jesus Cristo. Cristo Jesus, o Cristo eterno que virou gente, habitou entre nós. E aí agora, para a gente compreender, eu coloquei um tema para a nossa meditação. A sétima meditação tem como tema vida só na videira. Amém? Vida só na videira. Glória a Deus. Agora, nós vamos ter que falar aqui da Trindade, ok? Para entender essa videira. Porque observe que nos versículos 1 e 2 existem algumas figuras aí. A primeira figura é o agricultor, que Jesus fala do agricultor. Quem é o agricultor que Jesus fala aí? É o Pai. O Pai é o agricultor. Quem é a videira? É o Filho. O Filho é a videira. Quem são os ramos? Os ramos são, ou é, a igreja. E os frutos, o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe aí. Agricultor, o Pai, videira, o Filho, os ramos, a igreja e os frutos que vêm do Espírito Santo de Deus. No meio dessa dinâmica, nós podemos chamar essa árvore de a árvore do reino de Deus.
Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja e os frutos. Que maravilha! A gente está no meio dessa confusão, já pensou? Deus decidiu trabalhar em você e através de você para alcançar outras pessoas, para que nós sejamos ramos dessa videira maravilhosa. E aí eu pergunto a você que está aqui essa noite, e agora a gente está ficando chique, essa mensagem tão gravada, né, Bárbara? A Bárbara está editando aí, e a gente está botando tem um canal no YouTube agora, Projeto Redim. Então quem for escutar essa mensagem, preste atenção. Eu quero perguntar a você o seguinte: você tem certeza no seu coração de que você é ramo da videira? Você tem certeza no seu coração? Você precisa ter essa certeza no seu coração. Talvez a dúvida, alguns olhou para mim assim, a gente vê o semblante daqui, viu? Uns olharam assim, dizendo, eu sou videira, outros olharam para ele. Meu, assim, eu sou ou não sou? Quantos acreditam que são videira, ou ramo da videira, perdão? Ramo da videira. Porque a dúvida, muitas vezes, nasce, sabe de onde? Sabe de onde nasce a dúvida? De você achar que você merece. A dúvida nasce disso aí. Tem gente que não consegue entender que ele é ramo, porque ele acha que isso é um mérito. É algo que você vai conquistar com as suas obras, com a sua santidade. Deus quer a santidade da gente, mas a santidade, ela não salva. Isso escandaliza você? Você sabia que santidade não salva? Porque se santidade salvasse, seria pela santidade que a gente era salvo. O ladrão na cruz não teve tempo de se santificar. Só teve tempo de experimentar perdão e ir direto para o céu. Nem fazer um jejum ele pôde, nem uma oração, nem dar um dízimo, nada. Mas ele foi salvo pela graça de Deus. A santidade não é para a salvação. A santidade é para demonstrar que nós já temos a salvação. A coisa mais maravilhosa do mundo é você se santificar com certeza de que o seu nome já está escrito nos céus. De que você já recebeu o maior presente de todos. Eu estava conversando isso com 3 pastores, os caras brigando por causa de... Porque um apareceu e o outro não apareceu, e um foi evidenciado e o outro não foi. E a gente... Eu disse, rapaz, vocês estão brigando por isso. Pastor, meu irmão, pelo amor de Deus. E aí eu disse assim, me diga uma coisa, vocês estão atrás de que glória? Qual é a glória que vocês querem? Vocês querem a glória dos homens? Essa glória morta, um elogio de um ser pecador. Vocês querem o quê, cara? Porque sabe qual é a nossa glória, irmãos? A nossa glória é que o nosso nome já está escrito nos céus. A glória já nos foi dada. Eu não estou atrás de glória mais nenhuma, já tem tudo. Então por que eu estou servindo a Deus? Já que Ele me deu a glória da salvação. Eu estou servindo a Deus com gratidão. Eu estou servindo a Deus porque eu tenho uma nova identidade. Filho de Deus amado na terra. Eu estou aqui por isso. Não tem nada a ser trocado. Não tem barganha. Eu não vim aqui fazer mais um culto para botar mais um pontinho nas somas das boas obras para ver se eu entro ou não entro. Isso não existe. Isso não é salvação segundo o Evangelho. Isso é salvação segundo a religião. A salvação segundo o Evangelho é gratuita. E é por isso que a maioria das pessoas não aceitam, sabia? Sabe por que as pessoas não aceitam o Evangelho? Porque o Evangelho é gratuito. Isso é um escândalo. Você chegar num mundo que tem uma cultura de mérito, de merecimento, do cara ter que merecer, aí você chega para ele e diz assim, mas com Jesus é diferente, irmão. Com Jesus não tem essa parada do cara merecer. Quando eu prego o Evangelho na família é desse jeito, ninguém aceita. A gente uma ceia de Natal, aí chega lá, um com religião, outro com outro. Aí eu digo, eu não gosto de religião, eu gosto do Evangelho. O Evangelho é o seguinte, é graça. Mas esse negócio de salvar e a pessoa crer e ser salvo é graça demais, eu não aceito isso não. As pessoas não aceitam isso.
Porque é natural não aceitar, sabia? Porque o natural do homem caído é ele querer se salvar. É ele querer salvar ele mesmo através das suas boas obras. Porque ele quer ter o poder disso, ele quer ter esse poder, o poder de se salvar. O sobrenatural é quando você se converte ao Evangelho. E aí você diz assim: rapaz, eu descobri que esse negócio não é comigo. Eu descobri que esse negócio não tem a ver com o meu merecimento. É uma graça divina. Aí o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que essa mensagem da graça é uma loucura para os que perecem. Porque eles perecem nos seus merecimentos. Eles perecem porque ficam achando assim: quando é que eu vou merecer? Quando é que eu vou merecer? Nunca! Aí fica perecendo, vai morrendo. Então aqui é graça de Deus, graça do Senhor em primeiro lugar. O Evangelho começa com você amado por Deus, depois vem com regras e obediência. Então veja, agora vamos falar dos frutos na meditação, frutos do Espírito, que não envolve, como disse Russell Shedd, apenas justiça e santidade, envolve também evangelização. Então esse ramo que somos nós, além de buscar a santidade depois da salvação, depois de sermos salvos pela graça, agora nós vamos nos santificar. Nós não devemos apenas nos santificar, mas evangelizar, partilhar, para que outros venham fazer parte dessa árvore, em nome de Jesus. Ontem lá no Concílio, eu orei por algumas pessoas, naquele momento de oração, que eu não posso dizer mais detalhes, mas eu orei por algumas pessoas. E eu perguntava, eu sempre pergunto, quando eu vou orar por alguém, ungir com óleo, eu sempre pergunto assim: o que é que você quer entregar a Deus? Ou o que é que você quer pedir a Deus? E uma boa parte deles fez esse seguinte pedido, ou essa seguinte entrega, né? Eu quero entregar meu coração a Jesus. E eu fazia uma oração simples por eles, dizendo assim: seja bem-vindo ao reino de Deus. Porque quando você entrega seu coração a Cristo, você está entrando no reino do Senhor. Você está entrando no reino de Deus, e o reino de Deus está entrando em você. Há uma troca maravilhosa. É por isso que as pessoas não conseguem descrever. Quando há uma conversão genuína, você que teve uma conversão genuína, você sabe o que eu estou dizendo. A gente sente uma paz inexplicável. É uma experiência de outro mundo. Porque é você entrar nesse reino. Você estava num reino que era só seu, um reino desse mundo caído, um reino limitado. De repente seus olhos se abrem. Botaram um colírio celestial nos seus olhos e você enxergou que você está num reino eterno, muito maior do que tudo que você já viu. No começo é meio assustador. Eu fiquei assim, rapaz, que coisa grande. E eu fiquei com certo medo de dar aquele mergulho, igual Ezequiel, né? Que foi entrando na água, água na canela, água no joelho, água na cintura, água no peito, água no pescoço. Daqui a pouco ele já não conseguia mais se controlar, porque ele estava totalmente nas mãos das águas do Espírito do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Uma dependência completa. E aí, aqui no texto, é colocado algumas condições para que esse ramo seja produtivo, certo? Primeira condição: permanecer em Cristo. Você foi enxertado na árvore. Para que você como ramo seja produtivo, você precisa permanecer em Cristo. Ele diz assim, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lá em Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Muitos no caminho conhecem, mas não prosseguem. Deus nos chama a permanecer em Cristo. Nosso primeiro e eterno amor, glória ao nome dele. A segunda condição: você ser alguém disciplinável, ensinável.
Essa é uma condição um pouco mais desafiadora e difícil. É difícil ser ensinável. É difícil ser disciplinável. Sabe uma coisa que a gente aprende na vida? É que vocês já notaram isso em vocês mesmos, eu em mim mesmo e nas outras pessoas. Os mais velhos principalmente sabem disso. O rebelde, ele sofre. A pessoa rebelde sofre muito. A pessoa que não é ensinável, a pessoa de coração duro, a pessoa difícil de escutar um conselho. Porque o Senhor Jesus diz assim que esse ramo, para ele ser mais produtivo, ele é podado. Ele é podado. O Senhor poda a gente. O Senhor disciplina a gente. E a gente tem que dizer amém, Senhor, obrigado. Não só amém quando ele faz promessas. Eu estarei contigo, eu darei livramentos, eu te curarei. Todo mundo vira pentecostal. Mas quando ele diz assim, eu vou tratar você, eu estou colocando um freio em você, um limite em você. A gente nunca acha que o deserto é de Deus. A gente sempre acha que o deserto é coisa de Satanás. Mas Deus coloca a gente no deserto. Eu aprendi isso em Mateus 4:1. Quando o evangelista, tanto Mateus quanto Lucas 4:1, os dois diz a mesma coisa. Eles dizem assim, o Espírito Santo pegou Jesus, levou para o deserto para ser tentado por Satanás. Aí Lucas faz um complemento. Lucas diz assim, Jesus, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito para ser tentado, para ir para o deserto. Então Jesus, antes da gente passar por um deserto, ele nos enche do Espírito dele, louvado seja o nome dele, porque aí a gente aguenta. Sem estar cheio do Espírito Santo, ninguém suporta o deserto. E aí a gente passa pelo deserto e é podado, é lapidado, é treinado. O cara no deserto deixa de ser criança. Eu conheço pessoas que às vezes estavam na igreja há anos, nunca passaram pelo deserto, sempre era tudo muito bom, tudo mil maravilhas, tudo maravilhoso. Aí a pessoa estava na igreja, aí um belo dia, e ela nunca se importou de crescer na fé, de ler a Bíblia, de estudar, de se aprofundar. Aí um dia Deus disse assim, eu vou botar esse meu filho no deserto. Aí ele passa pelo deserto. Meu amigo, o cara vira um crente. Só você vendo. E lê Bíblia, e decora versículo, e do hino, e fica ativo, e serve. Eu digo, oh, coisa linda. É o fogo, irmão, do deserto. Ele purifica. É extraordinário isso. Eu já passei por isso. Deus já me botou nos desertos assim, que a única coisa que eu tinha para enfrentar aquele deserto era eu, Jesus e uma Bíblia. E eu pegava um livro assim, comia, e guardava os versículos, e me agarrava na palavra, Senhor, me ajuda aqui a passar por esse deserto. Desertos de todos os tipos, luto, deserto financeiro, deserto emocional, espiritual. É maravilhoso. Existem 3 tipos de ramos, tá certo? Ramos que não produzem nada. E a gente pode citar um exemplo dos 12. Judas. Judas estava enxertado na árvore, não estava? Ele fazia parte ali do time. Mas pense no cara, produção zero. Ele estava lá, mas não produzia nada. Só coisa ruim. E no final ele começou mal, continuou mal e terminou mal. Produção zero do começo ao fim. Aí tem um que produzia mais ou menos. Depois ele melhorou muito, ficou um apóstolo extraordinário. Mas no início ele era uma produção, como diz o Matuto, marromeno. O apóstolo Pedro. Não era? Produtivo numa hora e improdutivo na outra. Numa mesma cena, ele chega para Jesus e diz, para onde iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí daqui a pouco Jesus, mas eu vou para a cruz, eu vou ser chicoteado, eu vou ser maltratado. Aí Pedro dá uma de sabido, quer ser melhor do que Deus. Aí chega para Jesus e diz, tu não vai não, Jesus. Não vai não, eu não deixo primar, ninguém aqui vai deixar você não vai.
Jesus disse: para trás de mim, Satanás. No mesmo momento, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Para trás de mim, Satanás. Aí você diz: que esse cara é bipolar? Que uma hora ele está lá em cima, outra hora ele está lá embaixo. Então ele era um produtivo assim, né? Depois ele se tornou o grande Pedro. Mais na frente a gente pode ver um ramo produtivo extraordinário que se chama Apóstolo Paulo. Que ramo! Que ramo! Um ramo maravilhoso, para nós aprendermos muito nesse ramo chamado Paulo de Tarso. Que classe de ramo somos nós? Que classe de ramo somos nós? A terceira condição para que esses ramos permaneçam e se tornem muito produtivos é que nós, como ramos, precisamos ter total dependência de Jesus. Total dependência do Senhor, através de oração, meditação e obediência. Sabe, queridos, esse texto é um texto que encerra essa série de meditações a respeito do Cristo histórico, o Jesus que viveu aqui entre nós. Domingo que vem nós vamos para a última meditação, mas nós não vamos ver mais o Cristo histórico falando. Domingo que vem, quem vai falar para você e para mim não é o Jesus que viveu apenas 33 anos aqui. Domingo que vem nós vamos meditar em Apocalipse, quando ele está na glória, glorificado, exaltado, à destra do Pai, e ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Esse é o Cristo que eu e você servimos. Ele não é o pobrezinho de Nazaré. Ele já existia antes da fundação dos mundos. Ele apareceu várias vezes no Velho Testamento. Você sabia disso? Sabia que Jesus apareceu muitas vezes no Velho Testamento? Quantos aqui sabiam que Jesus apareceu algumas vezes no Velho Testamento? Você já leu aqueles textos do Velho Testamento que a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor falou com fulano e tal. E aí fulano e tal, que ouviu a voz do Senhor, adorou o anjo do Senhor, se prostrou e adorou. E aquele anjo não impediu a adoração, porque quando o anjo não era o próprio Deus que aparecia, ele não deixava ninguém adorar ele, não permitia, porque só Deus é digno de adoração. Glória ao seu nome. Então o anjo do Senhor, quando aparecia, é aquilo que os teólogos chamam de uma cristofania, uma aparição de Jesus lá na velha aliança. Ele apareceu para Elias, ele apareceu para Moisés. Eu creio que quando Isaías viu o Senhor sentado no alto sublime trono, ele viu Jesus ali. Isaías 6, quem ele vê sentado no trono? O Cristo glorificado. Já imaginou um camarada antes do Jesus histórico viu o Jesus glorificado? Porque essa mensagem ela é eterna, meus irmãos. Essa mensagem que está sendo anunciada, essa boa nova, essa boa notícia de Deus, ela não vem dos homens, ela vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa desenvolver comunhão com essa árvore frondosa, maravilhosa, chamada Jesus de Nazaré. Sabe, eu tenho tido um prazer tão grande de falar de Jesus de uns anos para cá. Quanto mais eu tenho mergulhado nesse evangelho maravilhoso, mais prazer tem me dado de falar de Jesus. Eu confesso que nesses 27 anos de crente, houve um tempo que falar de Jesus para mim não era uma coisa tão prazerosa, porque eu fui discipulado com muita religiosidade, sabe? Dentro de mim. Então quando eu ia falar de Jesus, eu misturava falar de Jesus com falar de doutrinas protestantes, falar de protestantismo para as pessoas. Então eu sentia um certo receio, porque eu chegava em certos lugares, então eu chegava com protestantismo para detonar com o catolicismo e detonar com o kardecismo. Então imagine o esforço que o cara tem que fazer com esse negócio. Quando você se apaixona por Jesus, você não vai falar de
dessas coisas. Eu gosto muito dos reformadores, continuo lendo eles, continuo estudando, mas eles não são minha paixão maior, não são mais. Sinceramente, estou abrindo meu coração com vocês aqui. Calvino não é mais minha paixão. Lutero, esses caras. Não tem mais esse negócio que tinha antes. Mas Jesus, eu vou dizer para você, está cada vez maior. E louvado seja o nome dele. E é uma alegria de falar dele e de dar a opinião dele para as pessoas. Falar de aborto, Jesus não concorda com isso não, irmão. Vamos falar de qualquer assunto, eu boto Jesus no meio. Em qualquer lugar, na roda dos escarnecedores, um monte de gente do mal, eu entro lá, Jesus. Não tem vergonha não. Quando eu creio hoje que o apóstolo Paulo, quando ele disse assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele não estava falando de uma doutrina, de uma teologia. Ele estava falando de uma pessoa. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. Eu não me envergonho de Jesus, porque Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é Ele que me sustenta quando eu estou sozinho, é Ele que me anima, é Ele que me levanta, é Ele que me dá força, Ele é a razão da minha vida. Então como é que eu vou ter vergonha de falar de uma pessoa dessa extraordinária, grandiosa, que me tirou da lama, me devolveu a minha dignidade? A minha família não tem mais medo de mim. Eles me desejam, eles sentem saudade de mim. E eu sei que isso não tem nada a ver comigo. Foi Jesus quem fez essa obra na minha vida. Foi Ele. Ele me tirou das densas trevas e disse assim, Valdemar, você vai ser um homem de verdade. Porque até agora você aprendeu a ser um pilantra, mas eu vou ensinar você a ser um homem. E Ele tem me ensinado a ser um homem. Sabe, que eu aprendi no Evangelho que ser homem é diferente de ser macho. Macho tem em todo canto, agora homem tem pouco. Entende? Porque ser homem é ser alguém digno, alguém apaixonado por sua família, por sua esposa, que não consegue dar vazão às suas paixões carnais, não porque ele seja melhor que ninguém, mas é porque dentro dele brota um fogo e um amor muito superior, muito maior que tudo. Quando a gente peca, eu acho fantástico Jesus, porque quando ele vai restaurar Pedro, ele não trabalha com teologia, com lei. Já pensou se Jesus fosse Moisés? Pedro falhou. O que é que você imagina que Moisés diria a Pedro? Pedro, quebrasse os 10 mandamentos infeliz. Todos. Não é? Um teólogo chegava para Pedro e dizia, Pedro, tu é um liberal miserável. Não é? Jesus não chega com essas conversas. Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Já que tu diz que me ama, a prova de que tu me amas é o seguinte, cuida delas. Pedro, tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro ficou triste, porque o Senhor perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu jurei na tua face que não te negaria. Eu até disse que morreria e não te negaria. E eu te neguei, Senhor. Mas com tudo isso, eu te amo. É como se Pedro estivesse dizendo assim, Senhor, eu te amo com esse amor pobre. Eu te amo com o amor de um pecador, de alguém cheio de limites, de alguém fraco,
mas eu te amo, Senhor. E Jesus não muda o discurso. Cuide das minhas ovelhas. Tome conta delas. Essa é a prova de que você me ama. Não é conversa fiada, não. É cuidar do doente. É cuidar do leproso. É botar a mão no enfermo. É ir lá, pôr a mão na massa. Isso é a prova de que você me ama. Para concluir essa meditação, eu convidei o nosso irmão Murilo para dar um testemunho breve e a gente vai concluir. Murilo passou um momento, um deserto muito grande na vida dele, e esse texto foi um texto que Deus deu a ele naquele deserto. Então, eu quero convidar o irmão. Deus abençoe. Esse deserto que o pastor citou, provavelmente metade aqui da igreja saiba, foi em 2015, eu tive leucemia. E antes disso, um pouquinho, vai ser breve, tá? Porque eu acho que pelo adiantado da hora. Eu sempre tive uma busca por Deus, desde a infância, sempre. E Deus se apresentava a mim, assim, quando eu olho para trás, quando os olhos da gente é abertos, a gente enxerga que aquilo era Deus. Mas eu não conhecia a Deus. Eu tinha um desejo por Deus, eu ia à igreja, mas eu não conhecia a Deus. Isso faz toda a diferença. Você ter experiência com Deus, você experimentar Deus, você saber que Deus está lhe abençoando, está lhe usando, está lhe livrando, lhe dando livramento. Você tem essa certeza mesmo. Sabe, isso é tremendo. Não tem, você perde o medo. Você faz como o apóstolo Paulo, né? Não sou Deus. A vida não é. A vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, né? Ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então, você é um cara que se entregou completamente. O sentido da vida dele é o Senhor. Mas eu não conhecia esse Deus. E eu fui criado de uma maneira religiosa. Minha mãe católica, levava para a igreja. Meu pai era um batista afastado. Nunca me falou de Deus até os 40 anos. Apesar de eu buscar tanto a Deus, nunca falou de Deus. E meu pai, um pouco antes dessa minha leucemia, pouco antes não, uns anos antes, 8 anos eu acho, faz 11 anos, faz 6 até, ele teve uma leucemia e ele tinha 73 anos e foi fulminante. Foram 2 meses de hospital e não voltou. Mas numa quinta-feira, a última quinta-feira no hospital, que era dia de visitas, ele começou a dar aos sobrinhos, ao filho, uma coisinha: meu filho, aquele negócio é seu, não sei o quê, coisas que não tinha muita coisa, né, como pobre. E eu sou o filho mais velho e ele chegou a minha vez, entravam por um no quarto. E ele disse: meu filho, aquela Bíblia, minha Bíblia que está lá no guarda-roupa, é sua, leia. E esse leia eu entendi, queridos, isso é mandamento de Deus. Ele me deu o presente e a ordem, 40 anos. Como o pastor disse, aí eu virei homem. Comecei. E realmente foi uma mudança extraordinária, uma virada na minha vida, né? Fui para a igreja, fiz cursilho, fiz EMA, fiz encontro de casais. Só não fiz encontro de jovem, porque eu já tinha passado da faixa da idade, né? Mas fui caminhando com o Senhor, fui caminhando com a igreja, fui servindo, né? Sendo, na verdade, até chamado lá no Paulo Garcia, várias vezes fui chamado para o ministério, mas eu, como muita gente que está aqui nos bancos, diz assim: eu não estou preparado, não, eu não vou, eu não sei, eu não conheço a Bíblia, essas coisas que a gente põe na cabeça, caramiola, né? E eu ficava meio assim, mas nunca deixei de ir à igreja, de buscar o Senhor, de conhecer a Bíblia, de estudar, de estar em escola dominical, e buscar o Senhor, e buscar o Senhor, e buscar o Senhor, porque aquilo me dava alegria agora, aquilo me dava prazer, sabe? Até que depois de anos de caminhada com o Senhor, né, já na igreja, eu tenho 10 anos aqui nessa paróquia, ou 11, não sei, cheguei um pouquinho depois do pastor Valdemar, e
sempre servindo, né? Aí chega uma hora que você vai em 2015 com leucemia, aí você pensa que tudo já lhe aconteceu na vida, aí você está lá, mas graças a Deus, né? Como é bom você conhecer a Deus. Eu não disse em nenhum momento, não fiquei com medo, Deus sabe, né? Não fiquei com medo, irmãos, nenhum momento. Eu me lembrei, meu pai teve leucemia, como eu não entendo, né? Eu não sou médico, se é hereditário, se não é, eu lembrei, eita, meu pai, agora eu vou. Mas não foi aquele momento assim. Primeiro dia o choque era, depois eu relaxei, descansei, sabe, nas mãos do Senhor. E eu sabia que tinha propósito, eu sei que Deus, eu falei várias vezes aqui na igreja, Deus não faz nada por acaso, Deus não é um Deus de acaso, mas de propósitos. Não existe acaso, não existe acaso. Deus sabe todas as coisas. Não cai um fio do cabelo da gente que Ele não saiba, que Ele não queira, que Ele não permita. Então eu estava lá, né, ali, e para mim deu entendimento assim, é um tempo de descanso. Foram 35 dias no hospital, né, tive febre alta, caiu o cabelo, tudo que acontece com a doença, quimioterapia. Mas eu estava na paz do Senhor. Vários irmãos aqui da igreja se admiravam comigo, porque eu já tinha um zap naquela época, né, grupo e tal, e alguém me dizia assim, Murilo, sabe, eu acho que está aí, eu dizia assim, Murilo, em vez de a gente estar dando força a tudo, você está dando força a gente. Mas, verdadeiramente, queridos, eu estava na paz do Senhor, porque caminhar com Deus, você aprende o seguinte, não pergunta por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Mas para quê? Para quê? A coisa mais difícil no hospital para mim foi eu ficar isolado, sem poder abraçar as pessoas que me visitavam, minha esposa. Todos os dias ia lá, minha filha. Eu só dava tchau dentro do quarto, aqui, mas eu não podia tocar, abraçar, chegar junto. Isso doeu. Eu lembro, né, me lembrar daquela canção de Javan que diz, é como estar em frente ao mar e morrer de sede, como é? É como estar em frente ao mar, morrer de frente em frente ao mar. A rima dele é essa. É como morrer de sede em frente ao mar. Era isso. Isso doeu muito. Mas eu estava ali um tempo de descanso com Deus. Quando não tinha ninguém, quando não tinha visita, quando era noite, estava todo mundo dormindo, e mesmo à tarde, que às vezes ia umas pessoas ficar comigo e dormiam, eu ficava acordado e o meu companheiro estava dormindo ali de tarde, aquele ar-condicionadozinho de tarde, né? Mas eu tive esses momentos de solitude com Deus, não de solidão, sabe, solitude. Eu aproveitei aquele tempo ali de descanso, sabe, confiando a minha vida ao Senhor. A vontade de Deus, Ele é soberano. Se é para ir, vai. Se é para ficar, fica. Isso é com Ele. Então, para mim foi tremendo. Então, nesses momentos de solitude, né, de estar com Deus, assim, eu perguntei para Deus, para que, Senhor? O que Tu queres de mim? O que Tu queres de mim? E me veio esse texto, essa palavra, né? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu nunca tinha, a gente lê a palavra, conhece, mas às vezes tem uma vírgula ali, um detalhe que você não tinha entendido. E nesse texto aqui, o que eu não tinha entendido é que Ele poda, para que a gente dê mais fruto ainda. E hoje eu tenho vivido mais intensamente esse amor, essa busca por Deus, sabe? Você tem que perder o medo de falar de Deus, a vergonha. Você tem que se entregar. Você tem que se entregar, não é? Lá Isaías 49 diz assim, aqueles que buscam ao Senhor não são decepcionados. Nunca Deus vai decepcionar você. Nunca.
Então, coisas simples, gente, na vida. Pregar, você não precisa ser um pastor e vir para aqui para estar pregando. Você prega na tua casa, no teu filho, no teu cônjuge, no teu vizinho, no teu colega de trabalho. Pregar é falar de Deus, do amor de Deus, é não se calar. Então eu orava, por exemplo, na minha casa, só para mim. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Só para mim. Eu passei a orar com quem está na mesa. Não importa se ele segue Jesus, se ele não segue Jesus, se ele conhece Jesus, se ele não conhece Jesus. Eu oro com todo mundo que está ali. E eu tenho pedido a Deus para ser autoridade na minha casa, verdade? Mesmo cabeça da minha casa, da minha família. Entende? Então eu me omiti muito tempo. Eu fui muito democrático na minha casa, na minha família há muito tempo. Mas o Senhor tem me ensinado isso. Acho que isso vem da poda. Entende? Para que dê mais fruto ainda. Porque lá no começo da minha conversão, quando eu fui chamado para fazer cursilho, eu levei um bocado de gente para fazer cursilho. Eu conheço uma família, pelo menos, inteira, que foi convertida, porque eu levei uma pessoa, e ela levou a irmã, e o pai, e a mãe, e o irmão, e a cunhada, e o cunhado. Assim, vários funcionários meus já fizeram cursilho, e parte deles, metade deles se converteram. Sabe, isso é falar de Jesus. Então, se eu sou ramo, eu tenho que dar fruto. Porque o ramo que não dá fruto, o Senhor corta. Amém? E não esqueça, não há nada que aconteça esta semana que você e Jesus não possam resolver.